Celso, eu acho que o time hoje foi todo bem, assim, não nas condições do Palmeiras, mas para mim o melhor jogador da partida foi o Richard. Acabou de acontecer aqui o gol do Independente. O Richard foi muito bem, controlou as ações, desarmou demais, assim, foi realmente aquela função que o Richard, que o Thiago destacava no Richard, né? Aquela importância, aquele volante que toma a bola ali atrás, à frente dos zagueiros e já faz uma saída rápida. Então, eu gostei muito do Richard hoje. Gostei do Richarlison. Eu acho que o Sobral vai ter um pouco de dificuldade para tomar essa posição de volta. O Richarlison veio mostrando a evolução. Eu acho que hoje é o titular da posição. Gostei do Vina. Além do gol, eu acho que ele controlou bem a posse da bola, distribuiu o jogo. Apesar de não ser aquela grande partida do Vina, mas ele se apresentou para o jogo, fez aquele gol importante quando precisou. E o Bruno Pacheco. Gostei do Pacheco, apesar de ofensivamente não ter aparecido tanto, mas defensivamente, o posicionamento do Pacheco assim, é um baita jogador. Assim. A gente não imaginava o Pacheco retomando a posição, mas hoje a gente já questiona o Vitor Luiz, que, segundo informações hoje, só volta em maio, provavelmente, né? Foi uma lesão muscular de grau 2, assim, vinha muito bem o Vitor Luiz, mas que bom que a gente tem o Pacheco aqui por enquanto. Mas eu vou destacar esses 4 positivamente. O Richard como o melhor da partida, para mim. Quatro nomes aí, Thiago Minhoca. Você concorda com esses nomes? Quer destrinchar um pouquinho mais? Eu vou ficar. O meu primeiro, eu acho que eu vou ficar com o Lima dessa vez. Eu acho que o Lima fez aquela partida que dá a possibilidade de crescimento. Assim, quer dizer, o Lima a gente conhece há muito tempo, como é todo o calendário astrológico do Lima, né? Começo, não está agradando, não tem que ir para a reserva, não é bem o jogador ideal, aí vai lá, faz uma boa partida, mostra o quanto é importante. E ele tem essa característica de aparecer em jogos importantes, de ser um jogador, até nesse novo formato que o Dorival está tentando implementar, o 4-3-3, ele pode ser esse jogador dependendo do contexto do jogo. Porque, assim, só um ponto a destacar, tirando um pouco até dessa coisa dos destaques. O Ceará ainda vai precisar entender um pouco como vai ser para outro tipo de jogos, talvez jogando como mandante. Será que realmente o Vina nessa função é ideal? O Léo chegou a falar sobre isso, né? Então, como isso na prática vai ser contra um time mais fechado, contra um time mais exposto, contra um time com mais qualidade, jogando dentro de casa, que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, de uma maneira. Será que esse time com mais qualidade vai adotar a mesma postura do Palmeiras? Então, são coisas ainda que esse Ceará, com mais jogos, a gente vai entendendo um pouco mais. E o Lima, que talvez para alguns não fosse o cara ideal para ser o titular, né? Muita gente fala, não, talvez o Eric com mais tempo, talvez um outro jogador. E o Ceará não anunciou nenhum nome, então, assim, nessa primeira janela, né, que foi fechada, o elenco vai ser esse mesmo, até quando abrir a segunda janela de contratações. Então, acredito que o Lima ele possa ser esse jogador. Não é que ele... talvez o Lima sempre vai ser um alvo fácil para se criticar, mas hoje, na partida de hoje, ele fez uma partida, e aliás, foi um belíssimo gol. O tempo que ele faz ali, né, no passe, e aí citando outro jogador que foi muito bem, o que o Léo falou, Pacheco é um jogador que tem muita qualidade, o lançamento dele é no tempo certo, o Lima domina a bola da maneira certa, ali ajeita no peito, escora com a cabeça para fazer um belíssimo gol. Então, acho que esses dois jogadores, para mim, foram assim, os melhores. E aí eu vou ficar com o terceiro, eu vou ficar com o Richard. Eu acho que foi o Richard ou foi o Lindoso que tu falou, Léo? Foi o Richard, né? Foi o Richard. Pois é, o Richard estava bem, saiu até com dores e tudo mais. Ele estava, acho que ele não está totalmente 100%, mas ele tem qualidade. Teve algumas jogadas no primeiro tempo que ele errou alguns passes ali por desatenção, mas ele é um jogador que dá muito equilíbrio, né? Acho que esse meio de campo do Ceará está cada vez mais se estabelecendo como talvez um ponto de equilíbrio. Mas, como eu disse, a gente vai precisar de mais jogos, outras situações acontecendo, sabe? O Ceará num contexto de jogo diferente, talvez um adversário, não sei, enfim, são 3 jogos, né? A gente já deve, se o Matheus Peixoto tiver condição para domingo,
Possivelmente a gente pode ter outra configuração, assim, um volante a menos para colocar o Matheus Peixoto jogando em casa, precisando propor jogo. Tem essa configuração possível também. Pois é, então assim, a gente vai precisar de ver mais jogos e também até ver algumas peças. Então tem algumas coisas que nesse Ceará que a gente começa a ver de preferência. Por exemplo, uma que me preocupa. O Wesley viajou para a Venezuela, entendeu? E o contrato do Wesley vai acabar agora. O Wesley já trabalhou com o Dorival. Ele não levou, por exemplo, o Léo Rafael. Ao mesmo tempo, ele também meio que abdicou do Kelvin. Ele acabou dando preferência mais até para o Giovani, que pode jogar como meia, um volante. Né? No final, ele estava jogando como ponta esquerdo, né? Depois da saída ali do Lima. Então, são coisas que a gente vai precisar de mais tempo. São duas situações também contratuais, né? Tanto do Wesley como do Léo Rafael, né? O Léo Rafael, ele tem contrato até dezembro desse ano e está muito perto dele poder assinar um pré-contrato. Eu acredito que passe muito por isso, assim. O Thiago Nunes até falou sobre um pouco. Eu acho que passa muito por preservar o jogador, porque até se chegar a um denominador comum nessa renovação, assim. Eu acho que ele já deve estar sendo cobiçado. E o Wesley foi o oposto. O Wesley acertou, chegou a acertar com o Goiás, base salarial, tudo para deixar o clube e o Dorival disse que queria contar com ele. Aí disseram, aí eu até brinquei hoje, alguém postou assim, não, pessoal, o Dorival conhece o Wesley, já trabalhou com ele. Ele pediu para ficar, se ele pediu para ficar porque ele conhece o jogador. Eu falei, não conhece mais que eu. Não conhece mais que eu. Não, pois é. Aqui. Eu conheço um amigo meu que estava comigo em 1999 e faz muito tempo que eu não vejo. Exatamente. Não posso dizer se ele é o mesmo cara de 1999, entendeu? Então, não assim, a gente que acompanha o Wesley, né, assim, nos últimos anos, não dá para imaginar que ele vai trazer alguma coisa. Mas aí é onde entra um ponto, né? Ele vai utilizar o Wesley, se ele tem que começar a utilizar, não contra o Botafogo, né? Eu acho que contra o Botafogo não. Mas a partir do momento ele vai ter que começar a saber se é isso, porque só na base do conhecer, eu já vi esse cara jogar. E realmente, se você, torcedor do Ceará, se falasse em 2018, que é o Wesley, na hora. Tanto é que foi o que foi, né? Foi pagado o valor que foi pago no Wesley naquela época. Mas hoje não. Hoje já não se imagina que o Wesley vai acrescentar tanto do que, por exemplo, o Léo Rafael. O Léo Rafael, mesmo com poucas participações, se mostrou um jogador mais promissor, com uma curva de crescimento do que o Wesley, por exemplo, que é um jogador que vem numa queda e, enfim, a não ser que o Dorival consiga recuperá-lo, enfim, tudo é possível, mas eu acho que é um tiro arriscado, entendeu? Eu ainda preferi acreditar mais no Léo Rafael. Treinador tem muito disso, né? De querer recuperar atletas com quem ele já trabalhou, de querer recuperar atletas que ele enxerga um maior potencial técnico. Acho que isso faz parte também do traço do trabalho de treinadores. E se tem um momento que você pode fazer isso é quando você chega e as coisas começam a dar certo, né? Aí é onde você tem lastro, onde você consegue construir um pouco de espaço para fazer esse tipo de alternativa. Mas concordo com vocês. A gente acompanha também o Ceará de perto há algumas temporadas. Essa nova passagem de Wesley a gente acompanha bem de perto e sabe como ela é muito aquém da expectativa que se tinha ali daquele retorno de 2018, né? Muito aquém, muito aquém. Então, vamos ver. Para mim seria uma surpresa, mas tudo é possível. No futebol não seria nem manchete, tipo, olha só quem voltou das cinzas, né? Futebol a gente sabe que isso acontece realmente. Então vamos lá, vamos seguir aqui com os destaques. E aí, Léo, queria saber se você tem destaques negativos para trazer aqui. Apesar daquele gol perdido, não sei se o Eric mereceria entrar aqui, não. Apesar do gol perdido, não acho que o Eric foi um destaque negativo. Acho que ele não foi tão bem como no Palmeiras, quanto no Palmeiras, mas eu acho que ele se movimentou bem, manteve essa curva de crescimento, essa expectativa de melhora, realmente, que o Eric faça valer o investimento feito nele. Eu achei o Michel Macedo um pouco abaixo, tanto pelo contraste que a gente tem com o Nino, assim, não tem como não considerar assim, o que a gente vinha vendo de desenvolvimento em campo do Nino com o do Michel Macedo, mas acredito isso muito ao ritmo de jogo dele. E pela característica dele, como ele não é um lateral que avança tanto, ele ficava mais preso ali no congestionamento que o Lagoaíra promovia ali pelo meio. Então, para ele, dificultou o jogo dele, somando ao ritmo de jogo, que ele estava faltando
Eu acho que deixou ele fazendo a partida um pouco abaixo do Zé Roberto. Eu acho que o Zé Roberto tentou ali muito, muito no esforço, assim, errou tudo que tentou ali. Não foi bem, assim. Mas foram os que eu achei um pouco abaixo. No resto do time eu achei com uma atuação bem, bem interessante. Minhoca, Cara, eu acho que a partida do Mendonça hoje não foi tão boa, de uma maneira geral, assim. Eu acho que ele estava talvez mais cansado, né? Jogou muito contra o Palmeiras, jogou demais contra o Palmeiras. A partida dele eu acho que foi um pouco mais abaixo hoje. Ele teve uma certa dificuldade, assim, até das jogadas de 1 contra 1. Teve a tal finalização que eu falei que foi bem ruim, assim. E era uma jogada que talvez até a melhor opção para ele seria o passe para o Vina, que estava do lado direito. Então, eu acho que ele hoje não fez aquela partida, né? Assim, da média geral dele foi abaixo. Acho que foi um jogador que acho que não esteve tão bem assim. E olha que o Ceará no começo começou muito bem, ele não conseguiu se estabelecer assim naquele início. Aí depois o Ceará, de uma maneira geral, arrefeceu e tal. Então acho que seria ele e talvez. Só um ponto aí do Eric, né? O Eric é exatamente essa jogada, sabe? Talvez o que a gente espera dele. No 1 contra 1, ele dribla um goleiro. Nossa senhora. Não é qualquer jogador que talvez passasse pelo goleiro. O Eric consegue fazer isso. E não é qualquer jogador que perde um gol daquele. Talvez o Eric seja capaz disso. ele é. Isso faz parte da característica da carreira dele. Infelizmente, é isso aí. É um cara que tem uma deficiência de finalização como parte de sua trajetória no futebol. Concordo. Mas continuo apostando muito em Eric. Acho um jogador muito talentoso e acho que é um jogador que oferece alternativas. Continuo achando um jogador interessante.